Mas hoje, aqui no Pai Passar na Frente, eu quero valorizar a força, o dom e o poder de uma mãe. Que bênção são as mães que rezam pelos seus filhos, não é mesmo? Você faz essa experiência? Que bênção são as mães que abençoam seus filhos. Quanta importância! A oração de uma mãe tem muito poder. E para nos ajudar a refletir sobre o poder de uma mãe que reza, eu recebo com muito carinho aqui no Pai Passar na Frente a Marlice Alves Bahia, que eu conheço já tem um tempo, né, Marlice? Estava com saudades, viu? É, querida. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Que bom ter você aqui. Muito bom estar aqui também. Para falar de fé. E tem muita gente em casa que às vezes está vivendo uma dificuldade. Qual o caminho seguir? Primeira opção é rezar e isso funciona, não funciona, Marlice? Com certeza. Levantar 5 horas da manhã, pôr os joelhos no chão e oração. Muita oração. Muita oração. E como que você começou a fazer parte desse movimento? Mães que oram pelos filhos. Então, a hora que eu ouvi falar desse movimento, eu senti assim, gente, mas esse é o meu lugar. Porque eu sou uma mãe que ora. Como uma mãe carrega um filho na barriga e não começa a orar por ele? Primeiro, o pessoal deve estar pensando, mas Caísa, você começou a falar de mãe que ora, que mãe que reza pelo filho, mas não perguntou quantos filhos a Marlice tem? 4. 4 filhos. 5 netos. Tem que rezar muito, né, Tem que Marlice? rezar muito. E aí, quando veio esse assim, aqui é meu lugar, aqui eu tenho que rezar pelos meus filhos. Aí você começou... Porque não tem como não rezar pelos filhos. Uhum. Aí eu falei, aqui é meu lugar. Rezar pelos filhos mesmo. E juntos. Porque juntando com as outras pessoas que estão no mesmo objetivo, né? Você reza uns pelos outros. A gente reza por uma mãe que está com dificuldade, a gente reza pelo filho de uma outra mãe que está com dificuldade. Né? Então, isso é muito forte. Então quer dizer que no movimento Mãe que Rezam pelos Filhos também há uma partilha de experiências. Muita partilha de... Nossa, e é muito bom você se sentir também protegida. Porque quando você também está com dificuldade, aí você se lembra que tem muita gente orando por você. E orando por você. Hoje a gente passa o dia inteirinho numa cruzada de oração. Cada hora uma. Olha, toda terça-feira, cada hora você uma. Você reside aqui em Trindade mesmo? Resido aqui em Trindade. E a família, os filhos moram por aqui também? Nossa, como que é? Uma na Argentina, uma em Goiânia, um em Marabá. Com tudo 2 longe. E o outro em Rondonópolis. É a oração mesmo que alcança. Só. Não é? O que mantém a gente em comunhão é a oração. Uhum. É a oração. Sem a oração, não tem como. Ô Marlice, eu costumo dizer que a oração ela tem uma grande experiência, ela tem uma grande influência na forma com que a educação acontece, não é? Sim. Ela tem uma grande influência na forma de que você vai se relacionar com seus filhos. Com certeza, com certeza. A gente estando assim nesse caminho de Deus, buscando essa intimidade com Deus, a gente tem a certeza que Deus está cuidando da gente. Uhum. E por isso a gente sabe que Deus está cuidando dos seus filhos. Né? Então a gente tem essa certeza e essa resposta de Deus. Porque é tão interessante, Caísa, como a gente reza pelos filhos. Eu quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus tem os seus filhos de pé. Uhum. Deus mantém os seus filhos de pé. Não tem como. Nosso Deus é um Deus fiel, né? É um Deus fiel, é um Deus maravilhoso. A gente precisa... Às vezes meu filho fala assim, mãe, me abençoa hoje, estou indo para São Paulo. Eu falo, meu filho, quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu falo é assim, Deus, não deixa que meus filhos desperdicem essas bênçãos que você está derramando nele hoje. Uhum. Então, todos os dias Deus derrama muitas bênçãos generosas sobre cada um de nós. Ô Marlice, e aí falar do poder, né, da importância da oração das mães pelos filhos, de uma mãe por um filho. Tem alguma explicação do quanto essa oração tem poder? Olha, Caísa, é interessante assim, a gente não tem noção, não tem dimensão disso, mas a gente percebe na mudança do filho, nas atitudes e nas coisas que Deus dá sinais pra gente. Olha só, meu filho, uma época teve meio assim afastado e tudo, né? E eu fiquei muito desesperada mesmo, né? Eu peguei e levei uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, coloquei lá na casa dele. Coloquei até debaixo do banco dele. Sem ele perceber? Sem ele saber de nada. Não deu 6 meses depois, a minha nora falou assim, Dona Marlice, mas as coisas aqui em casa mudaram tanto. Eu levei uma imagem de Nossa Senhora também das graças para ela. E aí eu falei assim, e ela falou assim para mim, mas mudou tantas, as coisas estão tão bem aqui em casa que seu filho largou de tudo aquilo que estava acontecendo.
moto, viajar sozinho com os motoqueiros, essas coisas todas. E ele simplesmente deixou tudo. E ele foi fazer uma ajuda, uma biblioteca para ajudar as pessoas. Ele é professor e, inclusive, ele é membro da Academia de Letras. Ele falou assim, precisa das pessoas lerem, precisa das pessoas estudarem. E ele foi fazer uma biblioteca. Sabe qual foi o primeiro livro que ele ganhou? Qual? A Oração de Nossa Senhora das Graças. Eu falei, meu Olha, filho, sabe o que é isso? Isso é um sinal de Deus. Então, a gente vê esses pequenos sinais, essas pequenas respostas de Deus, que a gente fala assim, meu Deus, Deus está comigo. E percebendo que o filho está trilhando ali um caminho, que está sendo ajuda para outras pessoas, eu tenho certeza que isso alegra o coração de uma mãe. Nossa, mas alegra muito e o ver coração ali os de uma frutos mãe. da oração. Os frutos da oração. É Quais- a resposta de Deus. Quais outras experiências que você já viveu, assim, de falar, eu vou colocar isso na presença de Deus, vou rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora e essa graça vai acontecer, que você se lembre, assim? Então, eu, na verdade, tenho até de oração para a mãe. Olha. É, oração para a mãe. Porque minha mãe, ela veio de uma família espírita. Então, aí, assim, um padre um dia foi fazer um exorcismo e falou para nós, falou assim, a salvação de sua mãe passa pela sua mão. Nossa, eu me desesperei, porque eu falei assim, padre, eu que sou filha dela, ela não é minha filha. Aí ele falou, mas passa. E eu peguei e comecei a rezar. Comecei a rezar. E, assim, no ano de 2021... O dia de começar o encontro aqui, eu faria acolhimento das mães e oração de abertura. Minha mãe morreu no dia 2, essa festa é dia 4. Meu Deus. Dia 3 eu enterrei minha mãe, mas eu estava tão segura da presença de Nossa Senhora na vida da minha mãe, sabe? De tanto que minha mãe cuidou, Nossa Senhora cuidou da minha mãe, que eu fui e fiz a oração. Imagina a força. Sim. A menina falou para mim, nossa, Marli, você vai dar conta? Eu falei, pode ficar tranquila. A força minha vem de Deus. Nossa Senhora está comigo. Então, para minha mãe, a oração serviu. Olha que bem. Essa oração tem poder, não Tem é, poder. Marlice? A gente confiando em Deus. E Marlice, Deus faz tudo. A gente, nesse mundo, a gente enfrenta muitas situações, né? Talvez você esteja aí na sua casa, acompanhando o pai passar na frente, tá dizendo, eu louvo a Deus pelas bênçãos que eu tenho dentro da minha casa, meus filhos não dão trabalho, mas já tem outras famílias que enfrentam dificuldades. Mães, avós, né? Dizendo, eu preciso de libertação, meu filho, meu neto está nas drogas, precisa da libertação do álcool e tantas outras situações. Meu filho está com depressão, minha filha. E aí, olha para a situação, a nossa humanidade, quando olha para uma situação assim, a gente pensa, não tem jeito, não é? Tem medo. Tem medo. Falta confiança em Deus. Isso. Mas aí quando começa a rezar, mesmo não acreditando de início que aquilo possa mudar... Exatamente. A gente aí tudo começa assim com um pouco de dúvida, porque às vezes a gente está com medo. O inimigo põe medo na gente. E está tão envolvido, não é? Pela dificuldade. As situações, elas envolvem a gente e faz com que a gente perca um pouco da força nossa física. Né? Isso mesmo. E aí Deus dá essa força. E você começa a rezar e você, à medida que você vai caminhando com Deus, você vai percebendo que Deus está te levantando, te fazendo caminhar. Vai se fortalecendo. Vai se fortalecendo. E aí você passa a confiar. No início é difícil, mas você, à medida que você vai confiando e caminhando com Deus, você dá uma mão, eu falo assim, Deus só olha o nosso esforço. Porque se você faz uma coisinha, Deus faz uma coisa grande pra gente. Deus segura na sua mão e carrega você. Ô Marlice, e quando a gente olha para uma situação que a gente pensa assim, meu Deus, está muito difícil, eu não estou sabendo nem lidar com essa situação. Aí a gente começa a rezar. Como disse a Marlice, às vezes com aquela pouco de dúvida, falta de confiança. Mas aí quando passa um tempo, a gente percebe que nós já estamos olhando para aquela situação de uma forma diferente. Diferente. Nós já estamos caminhando com a presença de Deus na nossa vida. Confiantes, vai dar certo. Confiantes, vai dar certo. Não é? Porque Deus falou, né? Deus não quer assim a gente mole. Deus quer a gente regaçando as mangas e ir na luta. Lutando. Ser forte, corajoso. Confiar na graça porque dele. Eu estarei contigo. Isso. A gente tem que lembrar disso. E mesmo que a gente não perceba, não tenha confiança que Deus está com a gente. Mas continue falando para você, Deus está comigo. Deus está comigo. E você vai confiando e Deus vai te dando a paz. Deus vai trazendo a luz para sua vida e vai te dando a paz.
E aí, quando Deus vai te acumulando dessa paz, aí você vai entregando para Ele tudo que é necessário entregar. Isso mesmo. Porque realmente nós, enquanto ser humano, somos muito frágeis. Sim. Né? Diante de problemas. Nos falta sabedoria, né, Marlice? Falta sabedoria muitas vezes. Mas à medida que a gente vai entregando, vai confiando, vai buscando em Deus, isso tudo Deus vai colocando no nosso coração. Deus vai trazendo a paz para a gente viver. Né? Isso é uma grande verdade. É Isso uma é experiência, grande verdade, né, Marlice? É experiência. E a gente vai vendo, às vezes você está lá, tem uma mãe que chegou meio triste, né? Que a gente tem os encontros toda segunda-feira. Nós estamos vendo imagens, inclusive, essas imagens são do encontro que teve. Ah, sim. Não é? Exatamente. Foi aqui no santuário, Marlice? Nós tivemos vários aqui. Nós tivemos aqui no santuário, tivemos lá na FIP também, né? Sim. Em 2021 foi na FIP. Olha que bem. Cheio, lotado. Lá na Associação dos Filhos do Pai Eterno, foi. né? Uhum. E foi muito bom. Nossa, os encontros nossos, eles são... Nesse encontro de 2021, o Padre João Paulo pregou para nós. Ô, Marlice, e aí nesses encontros chegam mães que estão tristes? Então, chegam mães que estão, às vezes, né, com problemas, desanimadas. Mas a gente vê, a gente tem a intercessão, eu faço parte da intercessão. Então, você fica de joelhos diante do Santíssimo o dia todinho durante o encontro. E aí, o que acontece com a gente? Chega uma mãe que está triste, ou então você chega numa mãe, dá um abraço, pede para ela confiar em Deus, pede o nome dos filhos, nós vamos rezar por aqueles filhos. Às vezes a gente chama ela e reza com ela também, sabe? E aquilo ali vai trazendo uma mudança para a pessoa, uma mudança nas atitudes dela com os filhos. Sim. Então é muito importante, é muito bom. É um movimento assim que umas ajudam as outras a se erguerem. E aqui em Trindade tem uma equipe bem grande, não é? Tem desse movimento. É muito bom. Nós convidamos as pessoas para ir. Todo final de semana a gente vai convidando as pessoas para ir. Vem a segunda-feira, vamos fazer o nosso encontro. Tem oração no Tem encontro, oração, né? Tem uma formação, porque nós também precisamos, né? Sim. Para a gente poder ter essa confiança, é preciso que a gente vá crescendo na fé. Conhecendo a Deus. Quanto mais se conhece, mais se ama. E mais se confia. E mais se confia, isso mesmo. Eu sei que você aí na sua casa, você tem muitas experiências, não é, de oração, que a sua mãe rezava. Eu tenho as minhas experiências também. Quantas vezes, quantas situações eu percebi o poder da oração da minha mãe por mim, pelos meus irmãos, como disse a Marlice, pelo meu pai, enfim, por toda a família. E hoje a Marlice está representando, então, tantas histórias de mães que rezam pelos filhos e alcançam graças e transformam a realidade familiar, a educação dos filhos. Marlice, e essa atitude de rezar, hoje o mundo precisa disso. Muito, muito, muito. Porque hoje muitas mães, com tanta correria, com tanto trabalho, estão deixando os filhos de lado. E aí, quando para perceber, perder o controle de tudo. Exatamente. E para resgatar tudo isso, é oração. É oração. Só a oração. Porque, nossa, se a gente for perceber tudo que a gente faz por um filho, é que eu falei, né? Desde a barriga a gente já começa, Deus, meu filho. E a gente vai assim, cada coisa que você passou, você não quer que seu filho passe. Então, você já começa a colocar ele diante de Deus. Se você começa a fazer isso desde sempre, a sua fé em Deus vai aumentando, o seu filho vai percebendo essa caminhada. Então, assim, os filhos que você deixou, que você não deu essa demonstração de fé, eles ficam meio perdidos também. Mas se a mãe voltar para essa fé, começar a buscar, tiver o apoio das outras mães rezando com ela, os filhos vão percebendo. Os filhos vão percebendo. Os netos meus, eles falam para mim, vovó... Gente, um dia aconteceu uma coisa tão interessante que o meu netinho era pequenininho e eu tive um acidente de carro. E ele virou para mim e falou, a gente passou o dia inteiro rezando, e ele virou para mim e falou assim, vovó, se você tivesse segurado na minha mão, porque eu me machuquei muito, ele falou, se você tivesse me segurado na minha mão, vovó, os anjinhos todos estavam segurando na minha mão, não tinha acontecido nada com você. Olha que lindo. Então, assim, ele, quando ele está em apuros, qualquer coisa, hoje ele tem 16 anos, vovó, você reza para mim? Confia na oração. Confia na oração. Sabe do E eu poder. falo, vamos rezar juntos, então, meu filho. A gente reza pelo videochamada. Eu rezando com ele. Olha que videochamada. lindo.
Muito especial, hein, Marlice? Muito especial. Então, deixa uma mensagem para as mães que estão acompanhando o Pai Passar na Frente. Mães novas, mães que já têm lá um tempão de mães, mas que precisam receber aquela mensagem de entusiasmo do quanto é válido a oração. Então, você que é mãe, você que é avó, não deixe de rezar pelo seu filho. Não deixe de rezar pelo seu neto. Peça a Nossa Senhora, mãe, vem me ajudar, passa na frente. Eu estou com dificuldade, mas Nossa Senhora vem em auxílio da nossa dificuldade, viu? Pode ter certeza. Ó, a Nossa Senhora de La Salette veio, né, em busca dos seus filhos, pedir para eles fazerem alguma coisa. E nós vamos abrir as nossas mãos e fazer alguma coisa também em prol dos nossos filhos, em prol dos nossos netos. Não esqueça, Nossa Senhora está sempre junto com você. Nossa Senhora está sempre ajudando a você a cuidar dos seus filhos e dos seus netos. É a sua família, é a família de Deus. Como nós somos aqui família do Pai Eterno, né? Sim. Nós somos e vocês também pertencem a essa família. Nunca se esqueça disso, nunca deixa isso ficar frio no seu coração. Aqueça o seu coração no amor de Deus, na graça de Deus, na luz que só Deus tem. Só Deus pode nos dar uma luz que faz a gente encontrar a paz. Amém. E a paz do nosso coração, só essa luz de Deus para dar. É Deus que nos dá paz, é o Senhor que tem a graça que precisamos. E aqui, ó, do ladinho da Marlice, que eu convido você para irmos juntos para o intervalo, porque eu quero voltar com você também aqui para o Pai Passar na Frente. Agradeço, viu, Marlice? Foi um prazer revê-la. Obrigada, eu que agradeço. Volte sempre aqui. Volto. Traz mais mães depois. Vou trazer mais mães.